Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam nos vossos corações. Sou o missionário Josemar Daneres. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal que tem o único objetivo de levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre cativeiros espirituais. Muito importante esse vídeo, é algo muito importante, você não deixa de assistir. Antes de eu entrar no assunto, você já faz parte do nosso canal? Você já se inscreveu no nosso canal? Então, bem fácil, entra ali, se inscreva no nosso canal, deixe o seu positivo se você gostou da mensagem e não esqueça, ative as notificações. É muito importante quando você ativa as notificações, pois você estará recebendo aí em primeira mão quando nós estarmos aí lançando um vídeo. Também, se você ama a obra missionária, ajude a obra missionária. Vai aparecer aí, né, como você ajudar a obra missionária, pois estamos fazendo o trabalho de Deus, ganhando almas para o reino dos céus. E não esqueça, no final do vídeo, a oração da fé. Muito importante você receber a oração da fé em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cativeiros espirituais. Vou estar falando então hoje, dando início a uma série de vídeos sobre esse tema, baseado no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto mostra a luta espiritual que todo ser humano tem, enfrentamos. E muitas vezes não compreendemos o porquê que passamos algumas situações. Às vezes, até como cristão, nós enfrentamos algumas situações que nos questionamos. Por que estamos passando por isso? Eu quero falar que a nossa vida, toda a vida humana, ela se divide em 5 áreas: família, saúde, finanças, vida sentimental e vida espiritual. 5 áreas a nossa vida se divide. É mais ou menos como se fosse uma casa. A nossa vida é como se fosse uma casa com 5 cômodos, com 5 peças. E cada uma destas áreas tem algo específico, né? Aonde eu posso prosperar ou eu posso sofrer, né? O inimigo, ele é muito astuto. Satanás, ele é muito ardiloso e ele sabe muito bem como atuar. O que significa cativeiros espirituais? Quando os demônios eles têm acesso a uma ou mais área da nossa vida, destas áreas que eu acabei de citar. E isto ocorre quando deixamos brechas ou portas abertas para os demônios através do pecado que cometemos e não confessamos. Através destas brechas, os demônios têm legalidade para agir nas áreas das nossas vidas em que nós deixamos esta legalidade, aonde houve o pecado e não houve o conserto. Assim, aquela área atingida pelos demônios, e enquanto a porta não for fechada, a pessoa vai sofrer ali. Numa destas 5 áreas, ela vai ficar sofrendo porque existe uma força maligna agindo especificamente ali
naquela área. Enquanto não houver o conserto, né, aquela brecha vai ficar aberta, se tornando o quê? Uma legalidade. O diabo ele só pode agir na vida do ser humano através da legalidade. Esta legalidade é o ser humano mesmo que dá. E aí é quando Deus não age enquanto não houver o conserto, não houver o reconhecimento da pessoa que deixou a porta aberta naquela situação. Legalidade, então, é a brecha que o ser humano deixa, né? Porque Deus ele é tão justo, ele até com Satanás, ele não interfere no território em que Satanás tem legalidade, pois foi dada a ele pelo próprio ser humano através do pecado. Então, o diabo ele não tem poder para nada, mas ele adquire esse poder através do nosso livre arbítrio. Quando então nós escolhemos o pecado, quando a gente faz uma escolha e a gente resolve pecar em uma destas áreas, ele tem legalidade e ali ele vai atuar, fazendo a pessoa sofrer naquela área, aquela área que eu falei, que são 5 áreas. Ele não vai agir em todas as áreas, ele vai agir na área em que a gente deixou a brecha, em que a gente deu a legalidade. Então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é reconhecer aonde foi aberta a porta, aonde foi dada a legalidade para o inimigo, e o que eu tenho que fazer? Fechar essa porta, para que o inimigo não venha mais a ter autoridade, não venha mais ter legalidade para agir na nossa vida. Na nossa mente existem portas que muitas vezes são abertas para os demônios, e assim eles acabam controlando a pessoa, fazendo dela uma pessoa pessimista, mal-humorada, depressiva, doente, frustrada. E enquanto não for fechada aquela porta, aquela brecha, o inimigo vai ficar atuando na vida da pessoa e as coisas vão ficando cada vez pior. Temos que tomar então decisões na nossa vida, fazer propósitos de mudança, de consertarmos, né? De fazer algo que eu venha fechar a brecha, né? Aquilo que está me fazendo mal, eu tenho que tirar da minha vida. É a mesma coisa que se eu comer um alimento que está me fazendo mal, eu tenho que parar de comer esse alimento, porque vai trazer prejuízo para o meu corpo. Quando eu reconheço isso, eu faço um concerto com Deus, eu fecho aquela brecha para o inimigo, ele para de agir na minha vida, ele já não tem mais autoridade para agir na nossa vida. É o que diz, né, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu quero trazer para vocês, neste vídeo, algo que vai nos mostrar muitas vezes o porquê estamos sofrendo. Eu gostaria que você acompanhasse este vídeo e os outros que eu vou estar fazendo, falando sobre as áreas da nossa vida, que é sobre a família, sobre a saúde, sobre a vida financeira, sobre a vida sentimental e sobre a vida espiritual. Eu estarei falando como que Satanás entra e age na família, uma das áreas mais onde o inimigo mais deseja entrar, porque ele atingindo uma pessoa, ele atinge várias pessoas ao mesmo tempo na família.
E é sobre isso que eu quero falar então hoje, sobre a família. O inimigo aproveita as nossas falhas para penetrar nas áreas da nossa vida e assim se aloja, causando problemas terríveis. A família é uma área onde o inimigo ele tem preferência para atuar, para destruir a família, para trazer problemas entre os casais, né, na vida dos filhos. E olha o que eu vou estar mostrando para vocês. Os sintomas, ou seja, as consequências. Como você sabe que o inimigo está agindo dentro da família? Dentro da família. Eu vou citar aqui algumas situações em que você vai compreender se ele está agindo aí dentro da sua família. Casamentos desfeitos, divórcios, desentendimentos e brigas constantes, famílias desestruturadas, irmãos, né, que são inimigos. Isso é muito comum acontecer. Crianças que estão continuamente doentes, crianças que têm medo, crianças que têm pesadelos, que não conseguem dormir à noite, filhos rebeldes, filhos que não dão certo no casamento, filhos nos vícios e até desentendimentos por heranças. Se você recorrer a esses, toda esta lista, você pode ver. Se não tem nada acontecendo, glória a Deus. Mas se tem alguma coisa nessa situação que está sendo, a tua família está sendo atacada, então você tem que rever algumas coisas para fechar as brechas, pois o inimigo está tendo acesso à tua família e ali ele está agindo para destruir e colocar sofrimento na tua família. Então, quais são os motivos? Né? É isso que eu falei, são as consequências. Agora, quais são os motivos? Por quê? Como que as pessoas deixaram brechas e o inimigo entrou? Várias situações que dão legalidade para o inimigo. Pecados sexuais não confessados, como adultério, fornicação, pedofilia e tantos outros. Falta de perdão, através de mágoas e ressentimentos que se formam ao longo do tempo entre o casal e os filhos. Se tornam mágoas, ficam coisas, feridas abertas. Isso se torna legalidade. Palavras de maldição que são lançadas entre o casal e também dos pais para os filhos. Palavras de maldição, porta aberta para Satanás, legalidade para o diabo. Envolvimento com obras de ocultismo. Isto aqui, muitas pessoas se envolvem com obras de ocultismo, dá legalidade para o diabo agir na vida da pessoa. Falta de submissão. A mulher não se submete à autoridade do marido. Princípio da submissão, da legalidade para o diabo. Espírito dominador, tem um demônio dominador, fazendo que os filhos sejam desobedientes e rebeldes. A família que muitas vezes tem dentro de casa objetos, né, como quadros de santos, bruxas, anjos, duendes, velas aromáticas, incensos, cartas de baralho, jogos satânicos, vários. Eu tenho um vídeo, tenho 2 vídeos sobre esse assunto. Tire essas coisas de dentro da sua casa, assista e você vai ver se isto está dando legalidade para o inimigo agir dentro da tua família. Segundo, um dos pontos importantes, rebeldia na igreja contra a liderança. Muitas vezes lá na igreja as pessoas estão se rebelando,
não estão aceitando a liderança. Isto está dando legalidade para o inimigo agir na família, trazendo sofrimento. Isto é muito sério, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Mas tem como reverter a situação. Isto que é o importante. Tem como reverter a situação. 1 Reis 18:30, nós lemos: quando Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, consagrado aos demônios, Elias foi lá e restaurou o altar. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Você só será livre dos ataques do inimigo quando houver um reconhecimento e um acerto com Deus. Então, para reverter a situação, primeira coisa, conserto com Deus. Reconheça o erro, arrependa-se, peça perdão para Deus, confesse os pecados cometidos diante de Deus, não deixe nada em oculto. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre o pecado oculto e não confessado. Assista, é muito importante. Libere o perdão para quem magoou você ou quem traiu você. Libera, perdoa, não importa o que a pessoa tenha feito. Peça perdão quando houve erro cometido por você também, né? Se você pecou, peça perdão. Se a falha foi em você, contra o teu marido, contra a tua esposa, contra teus filhos, contra quem quer que seja, peça perdão. Vai fechar as brechas para o diabo. Reconheça a autoridade do marido e do pai. A esposa reconheça, os filhos reconheçam a autoridade. Reconheça a autoridade espiritual na igreja, do pastor e do líder. Corrija as suas atitudes através das tuas palavras, que muitas vezes vai falando coisas que não agradam a Deus. Este vídeo eu falei sobre família. Assista, anote esses pontos, é importante. E você vai ver como Deus vai agir se você fizer as coisas corretas. As portas para o inimigo serão fechadas e Deus agirá na sua vida de uma forma muito especial. Vou estar orando por você e sua família. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelos teus filhos e filhas que agora, Senhor, estão assistindo este vídeo, que estão buscando uma bênção, uma resposta, uma direção, uma libertação desses cativeiros. Pai, liberta eles agora, entra com providência, muda a situação do casal, dos filhos, da família, dá uma vitória completa para eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.